Neste exato momento, existe alguém na sua vida escondendo uma intenção que jamais revelaria em voz alta. O problema é que a maioria das pessoas só percebe que estava lidando com uma hostilidade velada ou um interesse oculto quando o dano já foi feito e o preço já foi pago. A maioria passa a vida ouvindo apenas o que os outros dizem, ignorando completamente o que eles realmente pensam. Elas acreditam nas aparências, confiam em promessas vazias e, mais tarde, são surpreendidas pela traição amarga. Como escreveu o filósofo Friedrich Nietzsche, as pessoas podem mentir com a boca, mas a careta que fazem no mesmo momento diz a verdade. As palavras são ensaiadas, mas o corpo, o ritmo da voz e as reações involuntárias não sabem mentir. O homem sábio não se foca no roteiro que o outro preparou para falar. Ele foca nos pequenos deslizes que a mente consciente não consegue controlar. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 4 sinais psicológicos cruciais para ler as intenções ocultas de qualquer pessoa em uma conversa comum. O mais perturbador é que algumas das pessoas que demonstram esses sinais não são estranhos. São colegas de trabalho, amigos de longa data, parceiros e, às vezes, até familiares. É por isso que a observação vale muito mais do que a confiança automática. E o primeiro desses sinais se manifesta em uma janela de tempo de apenas 3 segundos, e é onde a maioria das máscaras cai instantaneamente. Primeiro, a janela da verdade. O sinal mais definitivo para ler o verdadeiro caráter e a real intenção de alguém em relação a você não aparece nos momentos de conflito, mas sim no momento do seu sucesso, e ele dura apenas 3 segundos. Talvez você já tenha vivido isso. Você conta uma conquista importante, uma vitória pessoal ou algo que te trouxe muita felicidade. A pessoa do outro lado fica em silêncio por um breve instante. O sorriso dela parece demorar a surgir, e há algo no ar que soa estranho, desalinhado. Na época, você decide ignorar, mas meses depois, descobre que justamente aquela pessoa agia contra você pelas costas. Quando você compartilhar uma boa notícia, observe o rosto da outra pessoa de forma imediata. Não espere pelas palavras dela. Nos primeiros 2 ou 3 segundos, a mente consciente ainda não teve tempo de calibrar a resposta socialmente aceitável. Se houver um ressentimento ou uma rivalidade oculta, você verá uma microexpressão involuntária, uma leve queda nos cantos da boca, um olhar que desvia rapidamente para o chão ou um franzir de sobrancelhas quase imperceptível. Arthur Schopenhauer afirmava que a inveja é uma das emoções mais difíceis de esconder, porque ela nasce da comparação, e a comparação é instantânea. Logo em seguida, a engrenagem social entra em cena. O sorriso artificial aparece e os parabéns são ditos em voz alta. Mas aquela primeira fração de segundo revelou a realidade nua e crua. O que acontece nos primeiros 3 segundos é a realidade do que elas sentem por você. O resto é apenas teatro social. Aprenda a observar esse curto intervalo. Mas, embora esse teste seja infalível para notar o que está oculto no sucesso, existe outro sinal que as pessoas manifestam quando tentam disfarçar uma falha ou um desconforto profundo. E elas fazem isso falando além da conta. Segundo, a hipercompensação verbal. Há uma regra de ouro na psicologia forense e na análise de comportamento. Quem diz a verdade apenas relata os fatos. Quem está escondendo algo tenta desesperadamente te convencer. Quando você questiona alguém sobre uma falha, um atraso ou uma mudança repentina de comportamento, observe atentamente a quantidade de detalhes que a pessoa entrega sem que você tenha pedido. Aquele que tenta controlar a sua percepção ou mascarar a realidade tende a hipercompensar criando narrativas longas, cheias de justificativas, histórias paralelas e detalhes irrelevantes. Ele acredita que, quanto mais longa for a história, mais crível ela parecerá aos seus ouvidos. Maquiavel alertava que os homens usam as palavras para camuflar suas ações. Diante de um excesso de justificativas, adote a postura do silêncio analítico. Apenas escute e balance a cabeça positivamente, mantendo o contato visual fixo. A pessoa desconfortável com a sua falta de reação continuará falando para preencher o vazio até começar a se contradizer. Deixe que a própria vaidade e o desespero dela façam um trabalho de revelar a verdade. Ainda assim, existem indivíduos mais contidos, que sabem o momento exato de parar de falar. É por isso que você precisa conhecer o terceiro sinal, o teste psicológico da esquiva imediata. Terceiro,
O desconforto oculto. Imagine que você está conversando com alguém e, de forma sutil, toca em um assunto delicado ou faz uma pergunta sobre um tema que a pessoa prefere evitar. Alguém focado em proteger um segredo raramente vai se recusar a responder de forma agressiva. Em vez disso, usará a esquiva sofisticada. Para ler a real intenção de alguém, aplique o teste da mudança de assunto. Se você notar que, após a sua pergunta, a pessoa responde de forma extremamente rápida, superficial e logo em seguida introduz um assunto completamente diferente, ela acabou de ativar um mecanismo de defesa psicológica. A mente humana, quando confrontada com uma verdade desconfortável ou com uma culpa oculta, busca alívio imediato da pressão. Mudar de assunto é a forma mais comum de desviar o foco antes de ser exposta. Sêneca ensinava que aquilo que mais tentamos esconder costuma ser exatamente aquilo que mais nos domina. Por isso, observe o alívio na postura, no tom de voz ou na respiração da pessoa assim que o foco da conversa muda. Se o alívio for nítido, você encontrou exatamente o ponto onde reside o segredo dela. Guarde essa informação para você, mude sua postura em silêncio, mas nunca mais ignore esse ponto fraco. No entanto, o sinal mais avançado de todos não depende do que a pessoa diz ou deixa de dizer. Ele depende do tempo exato que o cérebro dela leva para alinhar a mentira à realidade. Quarto, a assincronia cognitiva. O espectador comum foca em gestos óbvios, mas o homem sábio observa o tempo de reação. Na psicologia comportamental, sabemos que as emoções genuínas são automáticas e instantâneas. O fingimento, por outro lado, exige processamento mental. Quando você dá uma informação de impacto, faz um elogio ou uma crítica sutil, existe um atraso milimétrico entre a emoção real e a resposta social de quem te ouve. Se alguém finge surpresa, por exemplo, mas a expressão de espanto surge segundos depois da notícia, aquela surpresa é fabricada. Se alguém finge concordar com você, mas há um breve ato onde o rosto permanece rígido antes do aceno de cabeça, a mente dela discorda e está calculando o que falar para te agradar. Robert Greene ensina que o corpo expressa o que a mente tenta ocultar. Essa sincronia acontece porque o subconsciente reage primeiro, enquanto a mente consciente precisa de tempo para criar a narrativa adequada. Quem não treina a observação fria deixa esse milissegundo passar. Quem domina essa arte enxerga o desconforto e a real intenção antes mesmo que a primeira palavra seja pronunciada. A verdadeira sabedoria não consiste em desconfiar de todos ao seu redor. Consiste em desenvolver a capacidade de enxergar aquilo que a maioria ignora por pressa ou ingenuidade. As pessoas continuarão usando máscara, escolhendo cuidadosamente as palavras e tentando moldar a própria imagem, mas nenhum ser humano consegue controlar todas as suas reações ao mesmo tempo. É justamente nas pequenas fissuras do comportamento que a verdade aparece. A maioria das pessoas acredita que os grandes perigos da vida chegam anunciados ou de forma agressiva, mas quase sempre eles chegam disfarçados de simpatia, sorrindo. É por isso que a observação atenta vale muito mais do que a confiança cega. As intenções raramente são reveladas por livre vontade. Elas são percebidas por quem sabe olhar. Como dizia Nietzsche, aquele que observa profundamente os homens deixa de ser surpreendido por eles. A observação fria é a sua melhor forma de proteção, de inteligência e de poder. Se esta análise ampliou a sua percepção estratégica, confirme a sua presença nos comentários com a frase "Visão atenta". Deixe o seu apoio através do gostei, inscreva-se no canal para não perder os próximos passos e proteja sua mente de influências ocultas. Este foi mais um Decreto Sábio. Até o próximo passo.